Olá, sejam bem-vindos a mais um Por Dentro da Pós. E hoje nós vamos falar um assunto de grande importância, que é a importância do brincar na infância. Nesse mundo que a gente tem vivido das crianças digitais, a gente tem esquecido do quão é importante a criança ainda brincar. O quão é importante a criança se sujar, a criança brincar de pega-pega, a criança subir, descer a escada, a criança ter o contato com a natureza. Esses dias eu li algo que me chamou muito a atenção. A infância está cada vez mais curta e rara. Aí a gente fica pensando, opa, peraí, como assim a infância está cada vez mais curta e rara? Então, para a gente falar um pouco desse assunto, sobre nossa infância, a importância de como que é o brincar, eu convido a professora Luana, que está aqui nos nossos estúdios, para falar um pouco mais. Seja bem-vinda, professora Luana. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, né? Eu tenho formação em pedagogia, eu tenho pós-graduação em alfabetização e letramento e hoje eu sou professora da rede pública na região metropolitana de Curitiba e trabalho já há algum tempo com a educação infantil, me envolvendo ali na questão do brincar e o quanto isso é importante para a infância. O brincar, ele não é um passatempo, e sim uma atuação da criança no mundo em que ela pertence. Brincar é uma atividade primordial. O brincar é um ato criativo e fundamental para a sobrevivência do homem. O brincar tem uma série de benefícios. Ele estimula a sensibilidade auditiva, a sensibilidade visual, a imaginação e nas atividades motoras. A criança aprende a ter regras, a criança aprende a raciocinar, a criança aprende a dividir, a criança aprende a se frustrar. O importante de tudo isso é que o brincar estrutura o corpo da criança. É importante que a criança caia, que ela faça sujeira. O brincar desenvolve a nossa linguagem. Como eu falei anteriormente sobre as crianças digitais, né? O aumento da tecnologia nas mãos das crianças é muito assustador, né? Mas também a gente não pode proibir essas crianças, né? Então, não é algo que seja muito proibido. O que a gente deve ter? A gente deve ter um limite, né? A gente controlar. Por quê? Porque essas crianças que são as crianças digitais de hoje, que ficam o tempo todo no telefone, na TV, elas têm o tempo menor de interação do que as crianças que estão brincando na rua, que estão brincando dentro de casa, que estão brincando com os animais, né? Então, é só ter esse controle, né? Esse policiamento que a gente fala. Então, assim, essa criança ela não terá essa oportunidade. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, professora Luana, qual que é o objetivo do brincar? Eu acredito que o brincar, ele engloba tudo isso que você já falou, né, aí, que eu acredito que é algo que a criança ela vem para explorar e ela vem com um objetivo em diversas áreas. Quando a gente vê uma criança brincando ali, ela está se desenvolvendo, ela está desenvolvendo cognitivamente, né, ali, ela está se envolvendo com outras crianças, com os pares, porque até você falou sobre a tecnologia, que isso acaba distanciando, né, as crianças dessa brincadeira. Então, eu acredito que isso também é um objetivo do brincar, eles estarem ali envolvidos com os pares. Algo que eu gostei bastante ali é sobre as frustrações, porque a criança ela vai aprender um pouco a se frustrar, né, a entender como aquela brincadeira que eu tenho que te ouvir, mas eu também posso dar a minha opinião, né? Não é sempre do meu jeito. Então, eu acredito que o brincar, ele vai muito além daquela questão de, eu vou deixar ele brincando aqui, bem tranquilo, só por brincar, né? Quando a criança está brincando ali, ela está se desenvolvendo, ela está entendendo também sobre um pouquinho sobre regras, né? Ali, questões que ajudam ela, que irão ajudar ela mais para frente, né? Não somente agora na infância, mas mais para frente isso também vai ajudar ela. Sim, esses dias eu recebi eu li, na verdade, um feedback de uma professora que ela ficou 3 dias de avaliação com a criança na escola. Ela falou assim, mas essa criança brinca diferente. E eu fiquei interessada de saber por que essa criança brincava diferente, porque não era uma criança acostumada com telas, né? Não é criança acostumada com celular, não é criança que fica o tempo todo sentado na frente da TV vendo vários desenhos. É uma criança que é acostumada a brincar. Ela brinca de tudo, né? Então, ela fica ali, então, o que eu quero é que ela quer correr, ela quer brincar, ela quer pular, ela quer subir, então ela quer extravasar aquilo ali, né? Então, ela não quer ficar aí a professora sempre falou assim, mas as outras crianças ficavam quietinhas e essa criança não, essa criança queria estar extravasando, queria correr, né? E
Hoje elas têm um diferencial dessas crianças, né? Eu acredito algo que eu aprendi até num dos cursos que eu fiz, é sobre o ócio, deixar a criança criar um pouco, né? Porque envolvendo até um pouquinho essa tecnologia, a criança ela tá tão acostumada a ter ali um jogo, alguma coisa para ela, que se você deixar uma criança sem fazer nada, ela vai acabar tendo um pouquinho de dificuldade. E essa palestrante, ela falava sobre a importância do ócio, de deixar a criança criar. Porque é justamente isso, a criança ela precisa extravasar, a criança ela precisa usar a criatividade. Porque a criatividade não é só na primeira infância, não é só agora, né? A criatividade ela vai seguir com a gente, né? Então lá na frente a gente também vai ver o reflexo disso, de uma criança que brincou, uma criança que extravasou, que aproveitou, de uma criança que infelizmente só ficava, né, na frente das telas, igual você falou. Claro que a gente não tem como poupar que a criança, né, não vai mexer em nada. Tem que ter esse equilíbrio, né, para que deixar essa criança extravasar e entender e criar alguma brincadeira, alguma coisa assim. Você falou algo muito interessante de deixar a criança criar, né? Então, eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Essa semana ele falou assim pra mãe, eu falei, que é isso, filho? Ele é uma borboleta, mãe. Eu falei, 2 anos e 4 meses, João. Eu falei, por conta de uma música, ele ficou... criando, né? Assim, mãe, isso é uma borboleta. Daí depois ele começou a criar um coelhinho, porque uma vez a gente brincou com ele do coelhinho quando faltou luz, e ele ficou fazendo coelhinho na sombra, né? Então eu fico falando, vamos lá, João, né? Vamos brincar um pouco mais, vamos deixar ele criar também. E isso eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ele aprendeu a fazer uma borboleta, né? E, Luana, como as crianças se desenvolvem nas brincadeiras? Eu acredito que o desenvolvimento delas engloba tudo aquilo que a gente já falou, né? A questão ali dela entender. Mas eu acho que o que virou, ou a chave que mudou para mim quando eu comecei a trabalhar com a educação infantil, que eu vi as crianças brincando, é você ver que elas conseguem se desenvolver ali na brincadeira. Então, por exemplo, com um jogo. A gente acha que é um simples jogo, mas trabalha a matemática ali, vai trabalhando as regras, o quanto é importante para uma criança a regra, né? Então, assim, eu, pelo menos, né, isso é até algo particular meu, eu achava que o brincar ali só estava deixando a criança brincar. Mas a partir do momento que você começa a olhar para um outro olhar, né, como diz essa professora que você relatou, que essa criança ela brinca diferente, você começa a ver que o brincar ele vai ajudar ela a desenvolver até mesmo movimentos de coordenação motora, né? Para lá na frente ela aprender a pegar um lápis. Isso eu digo até com brinquedos, né? Com pecinhas de montar, jogos, essas coisas. Mas também a criança se desenvolve apenas criando, né? Ali com a criatividade dela, que foi algo que a gente comentou agora. Que ela vai se desenvolvendo, que vai trabalhando áreas do cérebro dessa criança, ali que aos nossos olhos está tudo normal, não está desenvolvendo nada, né? Mas lá na frente, nós assim que trabalhamos com criança, a gente vai perceber que, poxa, essa criança, ela brincou bastante, né? Ou até mesmo quando a criança chega no fundamental, a gente vê, poxa, olha aqui. Aí talvez faltou estimular um pouco mais essa criança, né? Então, essa brincadeira, em alguns momentos, talvez não seja um desenvolvimento que a gente vai ver ali na hora, mas vai trazer resultado ao longo do percurso dela, né? E até mesmo na vida adulta, né? Sim, o estímulo é muito importante. Eu acho que desde o bebê, né? Quando ele nasce, ali a partir do primeiro mês, tem as atividades que a gente pode fazer para ele poder desenvolver, né? E quando ele chega ali depois de 1 ano... A gente vê ele andando, correndo, quase voando, né? Então, a gente vê essa diferença, né? Da criança que brinca muito, que é muito estimulada, né? E que tem o acompanhamento próximo dos pais ou na escola, né? Isso faz toda uma diferença. Sim, com né? certeza. E, assim, aproveitando essa tua fala, qual que é o papel do facilitador? Eu acredito que o principal papel do facilitador, ele é... até, né, engraçado, mas ele é facilitar a criança ali para a brincadeira dela, né? Então,
pegando um gancho até dos menores, depois a gente vai um pouquinho para os maiores. Mas é você mostrar para aquela criança como é que você vai brincar, né? Igual você falou com o seu filho, você ensinou ele a brincar com a sombra, fazer coelhinho. Você foi uma facilitadora ali, né? E mais para frente ele conseguiu reproduzir sozinho algo que aos seus olhos, tipo assim, foi só uma brincadeira, porque não tinha luz, né? Então tô brincando, mas teve uma função essa brincadeira. E o nosso papel dentro ali, com a criança, dentro de sala de aula, até mesmo os pais, é mostrar para aquela criança que, assim, olha, é assim que se brinca, né? A criança, ela tem a questão que ainda ela está aprendendo a dividir, então, às vezes, intermediar de, você precisa dividir o seu brinquedo, você precisa ouvir a opinião do colega, né? Não é somente da sua maneira, ou ser, por exemplo, 2 irmãos, né? Ali na hora, agora é a vez que o seu irmão precisa precisa falar a ideia dele, depois a sua ideia. Então tem toda essa questão que o facilitador ele vem realmente para facilitar a brincadeira da criança, porque a criança ela vai criar brincadeiras, mas muitas vezes ela não vai saber como fazer, o que fazer com aquela brincadeira. Então o nosso papel é ajudar e observar. Porque eu acredito que através da brincadeira a criança ela se revela. E revela coisas que ela tem passado, coisas que ela está sentindo, né? Eu até quando eu trabalhava numa outra escola, eu lembro que eu era estagiária na época e eu tinha uma professora que ela sentava e ela ficava observando as crianças brincar e ela pegava um caderninho assim e ficava anotando. E um dia eu perguntei para ela, né? Eu falei assim, o que você tanto anota, né? E ela falou assim, eu anoto o comportamento das crianças na hora de brincar. E daí um dia conversando ela falou assim, por exemplo, o fulano, ele acabou de perder o pai. E olha só, olha o estilo de brincadeira dele, olha como que ele brinca, isso quer demonstrar que ele ainda sente falta, mas como ele é uma criança, ele não sabe dizer. Então, a partir dali, até o meu olhar mudou um pouquinho, assim, como facilitadora, sabe? De, poxa, aquela criança, ela pode estar expressando alguma coisa através daquela brincadeira também, através da brincadeira que ela criou, da sua imaginação. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar atento, tanto como profissionais, mas também como pais, porque às vezes a criança vai falar alguma coisa que está vivendo lá fora de casa, né? Então, também ter esse olhar, não deixar brincar por brincar. Às vezes, dar aquela supervisionada para ver o que ela está expressando também. E também ajudar ela a lidar com aquela brincadeira, porque, como eu disse, muitas vezes ela nem vai saber como brinca, né? O que eu posso fazer? Então, ajudar ela também. Sim. A escola democrática parte do princípio que ao educador cabe promover o estímulo da criança pela busca de conhecimento, facilitando o exercício dessa busca por meio de brincadeiras. Foi tudo isso que você acabou de falar, né? Respeitando e valorizando a diversidade e seus entes e repertórios culturais que afloram, tanto do grupo como individualmente. Sim. O adulto é o observador e não deve interferir. Eu acho que ele deve interferir quando começa a briga, né? Muita disputa, né? Para ensinar a criança a esperar também a sua vez, né? A menos que haja manifestação da criança com pedido de ajuda ou orientação. Então, assim, a gente deve... aquela frase, né? O exemplo arrasta e a palavra convence. Então, assim, a criança, ela sempre vai copiar o que a gente está fazendo. Então, o professor está lá. O professor sempre fala alguma coisa, ele vai fazer igual, ele vai tentar fazer melhor. Quando ele é muito pequenininho, ele vai copiar. O meu filho, geralmente, ele copia muito o que a professora fala. Ele chega em casa falando, né? Mãe, a tia fulana fez isso. E daí ele tenta fazer atividade, né? Ele tem as aulas de psicomotricidade, as aulas da escola. Então, ele tenta replicar em casa o que ele aprendeu lá na escola. E, assim, tem uma coisa que eu tenho achado muito legal aqui em Curitiba, sobre a natureza pedagógica, né? O que a natureza, junto com a pedagogia, proporciona para as crianças. Sobre esses quintais brincantes, né? Tem muita... acho que veio aflorar isso depois da pandemia. Então, as crianças, elas têm vivenciado muito isso. Ano passado, eu fiz o aniversário do meu filho no quintal brincante. Daí eu pensei, ele tem 2 anos, ele não vai, né? Ele não tem 2 aninhos, ele nem vai aproveitar, ele vai dormir. Nada, menina. Ele aproveitou da hora que a gente chegou, às 3 horas da tarde até 7 horas da noite. Ele estava morrendo de sono. Mas ele aproveitou
cada segundo. Uhum. Então eu vejo muito importante sobre as vivências, né? Sobre as memórias afetivas que eles vão ter nesses quintais, né? Sim. Porque brinca com areia, brinca com pneu, sobe, desce, escorrega e vai, né? Então eles vivem aquela infância, né? E para você, professora Luana? E eu acredito que isso traz um pouquinho daquilo que a gente viveu também, né? Sim. Porque a gente brincava com essas coisas e era tão... Se a gente conversar com, né, outras pessoas, vão falar, era tão bom aquele tempo em que a gente tinha para brincar. Eu até brinco que o meu marido, ele sempre fala, o meu sonho era que meu filho jogasse bola na rua igual eu jogava, né? Porque são memórias. E esses quintais brincantes, esse contato com a natureza, veio um pouquinho para trazer isso, né? Porque eu acho que volta lá no início, onde a tecnologia ela tá tão internalizada ali no nosso meio, que a gente acabou esquecendo um pouquinho dessas vivências com a natureza, né? O quanto é importante ali você brincar, a criança ter o seu momento. Eu trabalhei com algumas crianças que eu tinha uma criança que ela não gostava de pisar na areia. Né? Então, quanto é importante isso, porque vai chegar um momento que eu tinha alunos, né, que a criança não gostava de se sujar, porque não tinha se sujado, né? Ou se sujou, a mãe já vai lá, vamos lavar a mão, né? E às vezes não, na verdade o se sujar faz bem, né? Sim, a gente sabe que faz uma bagunça e que depois a gente fica, por que eu fiz isso? Mas faz bem para a criança, né? Tanto ali brincar com terra, ali folhas. Então eu, pelo menos com prática ali dentro de sala, até na escola que eu trabalhei, nas escolas que eu trabalhei, eles incentivavam isso, era a criança ter esse contato com a natureza. Então eu lembro que teve um ano que eu fiz um projeto que era brincadeiras no quintal. Então assim, a brincadeira era né, o papel do facilitador aí. A gente colocou ali as panelinhas, os funis, as coisas, e a gente deixou as crianças criarem. E ali foi uma brincadeira que no começo teve alguns que falavam assim, mas prof, minha mão tá suja, né? Eu me sujei. E a gente falava, não tem problema, a gente vai trocar depois, a gente vai limpar. E ali foram criando várias coisas. Eu lembro também que durante a pandemia, a gente estava, né, fechado em casa, eu estava dando aula online e a gente criou um projeto sobre brincadeiras, sobre criar brincadeiras com elementos da natureza. E daí a gente, os pais vinham até a escola, pegavam os kits, né, para ir para casa, e nesses kits a gente colocou graveto, folha, pedrinha, e a gente foi lançando desafios. E o feedback que nós recebemos dos pais foi muito bom, assim, de, nossa, prof, eles conseguiram fazer um barquinho com os elementos da natureza, eles conseguiram fazer pipa. Então tem várias coisas, né? Então a natureza, ela vem realmente para ajudar nesse processo, né? Para que a criança também consiga se desenvolver ali com relação a isso. Então, eu acho que esses quintais, tanto nas escolas quanto nos parques que tem restaurantes que tem aqui, eu acho que ajuda muito a trazer de volta essa memória também, que a criança ela pode brincar, ela pode se sujar. Isso é importante para ela também, para se desenvolver, né? Muito obrigada, professora Luana. Agora nós vamos para um breve intervalo e já continuamos com você. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadolo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça, tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos
disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e 1? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Voltamos com mais um Por Dentro da Pós com a professora Luana. Professora Luana, dando continuidade àquele assunto do que a natureza junto à prática pedagógica proporciona para as crianças. Você comentou essa questão da grama, da areia, da terra, né? Então, meu filho é um bebê de pandemia, então ele não teve muito esse contato com areia, não teve esse contato com grama. E o primeiro contato que ele teve com a grama foi super engraçado, porque ele andava nas pontas dos pés. Assim, passou uns 2 dias até ele acostumar o que era uma grama, para ele entender o que era aquilo. Ele achava muito esquisito, Sim. né? Porque dentro de casa o tempo todo, né? Sim. E a primeira vez que ele teve contato com a areia foi muito engraçado. Ele jogava pro ar como se fosse água, assim, e dava gargalhadas e ria, achava uma coisa assim, tipo, de outro mundo. Mamãe, o que é isso, né? Então ele jogava muito para cima aquela areia, ele jogava aquela terra para cima, sem, assim, meu Deus, o que é isso? Ele estava acostumado dentro de casa, com 2 cachorrinhos e brinquedos, lúdicos, coisas para subir. Sim. Então, o primeiro contato dele, que ele teve isso, assim, eu achei assim, falei, meu Deus, né? Infelizmente a gente teve a pandemia, então ele não teve esse contato muito com a areia, com a água, né? Não teve muita coisa. E falando dessa natureza junto às práticas pedagógicas, os restaurantes eles têm investido bastante nesses restaurantes, Sim. né? Que os pais podem ou não deixar os filhos, que os pais possam comer de uma forma tranquila. Eu vejo de uma forma muito positiva, porque daí os pais não vão deixar os filhos no celular Sim. ou no tablet enquanto eles comem. Então as Sim. crianças elas podem brincar, podem desenvolver ali atividades, né, da pintura, confecção de aquelas esculturas de bexiga, né? Então, entre outras atividades, eles conseguem ainda não ficar o tempo todo no celular. Sim, eu acho que isso facilita bastante, né? E vem para ajudar aos pais, igual você falou, porque eles não vão ficar o tempo todo no celular, porque a gente sabe, né, que a criança ela tem energia, então ela tem gastar. que estar, né, fazendo alguma coisa. Então é bom que que o restaurante proporcione isso. E eu acho que algo que você falou ali sobre o seu filho ser um bebê de pandemia, eu peguei agora, né,
desde que a gente voltou presencial ali, a gente pegou uma leva de crianças dentro da escola que são crianças que infelizmente não tiveram contato, porque não é nem culpa delas, né? Sim. Porque não podia sair mesmo. E eu lembro de conversar com uma mãe e ela falar pra mim, ela falou assim, ai, prof, mas o que eu faço? Porque meu filho, ele, né, tá estressado, porque as crianças ficaram estressadas dentro, né, de casa. E ela falou assim, ai, agora que já tá começando a sair, e eu falei assim, uma pracinha. É tudo que você precisa. Pega ele, né? Vai lá na pracinha, igual você fez com seu filho, né? Deixa ele ter um contato com a areia, deixa a criança brincar um pouquinho, porque em alguns momentos a gente fala assim, ai, mas meu filho tá tão estressado, mas meu filho parece que tá tão agitado, o que será que tá acontecendo? E às vezes é só sair de casa, sair do de portão pra casa, fora. deixar ele brincar um pouco, ter contato com outras crianças, né? Porque eu acho que isso é tão importante para eles, ter contato com outras crianças. Eu gostei muito que eu ouvi de uma moça que ela tá morando fora e ela tem uma bebê, uma filha pequena, e a filha dela não fala inglês. E ela postou a foto da filha dela conversando com uma outra criança. E ela postou assim, o brincar não tem língua, o brincar é de todos, né? E é isso mesmo. Então, a criança, independente de qual é a outra criança, ela sempre vai estar ali se desenvolvendo, né? Vai dar um jeito e vai conseguir brincar. Isso vai ajudar tanto em todos os aspectos que a gente já havia conversado antes, né? Sim. Isso é interessante sobre essas crianças que não tiveram contato com outras crianças, né? Eu coloquei ele na escolinha com 9 meses e eu e meu marido, a gente ficou um pouco assustado, porque depois, quando a gente entrou na escola, a gente ficou assim, ele nunca viu uma criança. Então, a gente ficou um pouco assustado, ele nunca teve contato com outra criança, né? Então, ele fez a adaptação muito rápido, ele nunca chorou, assim, então eu acho que ele sempre gostou, assim, ele fica muito feliz quando ele olha crianças, ele fica, assim, muito eufórico, né? Então, ele gosta daquele contato, né? Então, é muito assustador, eu fiquei pensando, 9 meses, ele nunca tinha tido contato com uma criança pequena, da idade dele, ele nunca tinha, né? Então, a gente fica pensando sobre essas coisas e fica meio assim, mas graças a Deus passou e a vida agora é outra, né? Então a gente consegue resgatar e recuperar um pouco esse tempo, né? Professora, ainda sobre esse assunto, quais são os benefícios dos jogos e das brincadeiras na educação infantil? Qual é o seu ponto de vista? Eu acredito, né, começando ali falando um pouquinho sobre os jogos, eu até brinco que eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu amo jogos, né? Então, assim, principalmente ali na educação infantil. Então, dentro da minha sala de aula, eu sempre tenho jogos ali para eles, para ensinar eles. Eu acho que o jogo, ele vem para beneficiar tanto, né, ali a questão principalmente da vivência da criança, entrando até no assunto de vivência com outra criança, porque o jogo, ele precisa, né, de alguém junto com você, e o jogo faz com que você entenda que tem o seu momento, o meu momento, e esse jogo, ele tem regras, como é que eu vou jogar, né, que nem sempre vai ser da minha maneira, vai desenvolvendo matematicamente, e a gente acha muitas vezes que o jogo é só matemático, mas não, tem a linguagem também. Eu trabalhei com crianças de 5 anos e no final do ano a gente dá o feedback para os pais e algumas dicas, né, do que fazer para desenvolver. E daí eu lembro que uma mãe me perguntou, falou assim, prof, como é que eu faço com eles nas férias, com questão de números, né, para dar uma ajuda? E eu falei assim, jogo, um simples dominó. Né? Um dominó já é algo que vai ajudar ele na questão dos números, questão de contagem. Então, é simples, você não precisa montar uma sala de aula ali na sua casa por conta das férias. Vai trabalhando, né? Então, assim, eu sou suspeita até para falar de jogos, porque eu uso muito isso dentro da sala com as minhas crianças menores ali, principalmente, né? A questão do quebra-cabeça, a questão de jogos simples mesmo, não jogos, muito difíceis, né? Eu, quando ensinei os meus alunos de 6 anos a jogar Uno, nossa, para eles, assim, foi algo... E a gente olha o Uno, um jogo de carta, mas tem ali cores, tem números, tem a sua vez, a minha vez. Então, claro que a gente vai aos poucos ensinando, né? Mas são coisas que ajudam e facilitam o processo. Então, eu acho que o jogo, ele é muito importante e ele ajuda muito no desenvolvimento da criança, cognitivo ali. E, como eu disse já anteriormente, em coisas que a gente nem percebe,
né? Não é, aos nossos olhos a gente não vê, mas está desenvolvendo ali na criança. E as brincadeiras a mesma coisa, né? As brincadeiras ali quando ele está brincando com alguma coisa, quando ele está criando a brincadeira, ele está se desenvolvendo, ele está entendendo aquilo que é para ele, né? Me fugiu a palavra, mas ele está compreendendo diversas coisas ali dentro, diversos momentos dessa brincadeira, criando. Então, eu acho que para os dois, assim, tanto com os jogos, tanto com as brincadeiras, é essencial para a infância, né? Eu acho que a gente precisa resgatar sempre isso, não somente na escola, mas também em casa mesmo, né? Deixar ali a criança, eu gostei muito quando você falou, né, que o seu filho, ele adora brincar, né? Ele adora criar ali, brincar. Então, eu acho que é esse mesmo, assim, a gente fazer isso com eles, né? Deixar eles brincarem, se desenvolverem. A questão dos jogos, ele estimula a lógica, né? Sim. O raciocínio. O raciocínio. E também a competitividade. Sim. A gente, assim, ela de forma positiva, tudo bem, né? Até certo ponto ela é uma coisa positiva, você tem que aprender, né? Sim. E também tem que aprender que uma vez você vai ganhar e uma vez você vai perder. Exatamente. Então, isso a gente vai trabalhando a criança desde pequena, né? Não é só ganhar na vida, Sim. não é tudo sim, eu vou ganhar o tempo todo. E daí, por exemplo, vai fazer uma prova do vestibular se não passar. Exatamente. É frustrante, é triste. Tudo bem, mas então para ele entender que desde criança ele vai entender ali a importância dessa competitividade, dessa do ganhar e do perder, do entender, Exatamente. né? Eu acho que algo que eu me lembrei agora, até trazendo um pouquinho para depois ali, passando a infância, eu fiz estágio, né, na faculdade, inclusive ali com os mais velhos, ensino médio, né? Uhum. E eu lembro que a professora, ela fez uma brincadeira na sala e teve meninas que ficaram muito bravas ali porque elas perderam aquela brincadeira. E depois, conversando com essa professora, ela falou justamente isso. Ela falou assim, olha a importância lá na infância de você saber se frustrar, né? Você saber perder também, quanto isso é importante. E uma analogia até com agora, que eu andei lendo sobre, era o álbum de figurinha da Copa, né? Porque tinha pais que queriam comprar o álbum pronto e entregar para o seu filho. Sim. Mas a escritora estava falando assim, qual é a graça de você ter o seu álbum pronto, você não abrir, você vê, poxa, não vai trocar a figurinha, eu vou trocar, eu quero, poxa, eu não consegui completar o meu álbum. Também é frustrante, mas é algo que é necessário na vida, tem que passar, né? Tem que passar por isso. Então, trazendo para essa realidade hoje, que a Copa foi alguns meses atrás, então, essa coisa do álbum ainda tá. Eu achei bem interessante, porque é justamente isso. E os jogos, e até mesmo as brincadeiras, elas proporcionam isso. Por isso que eu até falo da questão de ouvir. Porque muitas vezes eu tenho uma ideia muito legal, mas agora está na sua vez de dar a ideia de como a gente vai brincar. Nem sempre vai ser igual, nem sempre vai ser da minha maneira. Eu trabalhei ano passado numa turma em que eu tinha uma aluna que ela tinha uma personalidade muito forte. E a gente, né, trabalhando isso com ela. E ela sempre queria ser a professora na hora da escolinha. E as meninas que estavam com ela se frustravam, porque elas também queriam ser. Ela queria ditar as regras. E daí entrou o meu papel de mediadora, de mostrar para ela que, não, infelizmente, não é assim. Nem sempre ela poderia ser a professora. Ela, em algum momento, ela vai ter que ser a aluna e levantar a outra amiga, né? E isso prepara para a vida, né? Porque ela vai ter, no trabalho dela, quando ela for mais velha, ela também vai escutar que a sua ideia pode ser muito legal, mas agora a gente vai fazer isso. Então, eu acho que isso vai ajudando muito o desenvolvimento, não só agora, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa olhar, que a brincadeira e os jogos, ela não vai trazer benefício só para agora. Ela não vai trazer benefício só para a infância. Ela vai trazer um benefício para a vida mesmo, né? Jogos e brincadeira, né? Elas aprendem a respeitar os limites, né? Uhum. Uma da outra. Acho que na minha época, né?
a gente brincava muito, de muitos jogos, né? Aqueles jogos de mímica, aqueles jogos de... Tudo a gente sempre brincava, né? E hoje essas crianças, eu acho que agora que começou a resgatar mais um pouco, a gente vai comprar um presente, a gente quase vê jogos, mas as crianças não têm essa, né? Não tem a alegria quando você vai abrir um presente, né? É um jogo. É um jogo. É um jogo. Não é uma boneca, não é né? uma outra coisa, carrinho. Né? Sim, então isso a gente tem que começar a resgatar e pensar, né? Sim. Sobre isso, né? E ela desenvolve as aptidões sensoriais, motoras e cognitivas, né? Então, assim, as brincadeiras, assim, brincar na rua, subir numa árvore, né? Brincar de bets, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, né? Isso hoje, pular corda. Sim, exatamente, eu ia Deus falar da do corda, céu, né? Eu até... acho que faz uns 3 anos eu trabalhei brincadeiras com cordas. E as crianças, eu fiquei durante 4 anos trabalhando com crianças que eles tinham de 4 para 5 anos. Sim. Né? Então, nessa idade, eles ainda estão desenvolvendo ali a coordenação. Sim. E eu trabalhava pular corda e eles se frustravam. Daí entra de novo a frustração. Sim. E eles se frustravam, porque é difícil para eles, né? Se a gente olhar, tem adultos que têm dificuldade, né? Então, imagina para eles. Mas daí... Eu lembro que esses alunos, agora eles estavam numa outra turma maior, e ano passado eu via eles pulando corda na hora do recreio. Sim. E eu lembro claramente que quando eu olhei aquela turma, eu falei assim, essa turma era a minha. E eles tinham dificuldade, mas olha aí, hoje eles têm uma facilidade, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar com isso mesmo, né? Resgatar essas brincadeiras, resgatar jogos de mão, por exemplo, né? Aquelas brincadeiras que era tão legal, que desenvolve também a coordenação, tudo, mas são coisas que vão se perdendo, né? E a gente precisa trazer isso de volta. Outra coisa interessante são as brincadeiras de roda, as cantigas, né? Sim. Que a gente estimula o quê? O vocabulário do aluno, a fonética, né? Da criança, né? Sim. Então, assim, eu acho interessante quando a criança começa a cantar, né? Começa a entender aquelas cantigas de quando a gente era criança, né? Exatamente. Então, você trabalhou bastante tempo na educação infantil, né? Deve ter vivenciado muito isso, né? A música do dia, né? A música da semana. Eu, como professora, eu gosto muito de música, assim, por exemplo, a música da semana, chamada, né? A escola que eu trabalho, então eles incentivam muito a fazer uma chamada mais lúdica. Vamos cantar a música de Caranguejo Não é Peixe, sabe? Alguma coisa Dona assim. Aranha. Dona Aranha. Então sempre tem, ou até a chamada com uma dança da cadeira, que daí já envolve a música, mas também já tem uma brincadeira. Sim. Então, é algo que sempre foi incentivado para mim ali, então o que eu tornei um hábito e hoje eu trabalho bastante e é algo que as crianças gostam, é algo que chama a atenção delas. Eu lembro que eu tinha uma aluna minha que ela tinha um pouco de dificuldade, né, ali em escrita do nome, em algumas coisas, e a música ajudou muito ela em relação a isso, né? Então, às vezes a gente acha que é só uma musiquinha, mas a música ela também envolve e ela ajuda muito a criança, né? Eu acho que trabalhado com um todo, assim, é um contexto, combo, né? Uma coisa de cada vez e a gente vai vivenciando. Professora Luna, para a gente encerrar a nossa entrevista com você hoje, o que você diria para os pais e professores que estão nos assistindo sobre a importância do brincar na educação infantil? Eu acredito que o que eu poderia falar é para permitir a criança brincar, né? Deixar ela brincar, deixar ela explorar. Então, o que foi falado aqui em relação a se sujar, em relação a experimentar, deixar com que ela tenha essa vivência também. A gente se preocupa muito hoje com a aparência da criança, como que ela vai estar, mas é muito importante também ela pisar na terra, é muito importante ela compartilhar com os outros, ela se frustrar. Então, o recado que eu daria é permitir a criança a ter essas vivências, né? A gente conversou aqui sobre mediador, né? Em ser um mediador, nós temos que ser, mas nós também temos que ser um observador e deixar a criança ter essas vivências para que ela possa crescer e se desenvolver ainda mais. Eu acho que a palavra é permitir a criança brincar, né? Permitir a criança criar e eu acho que é isso.
Excelente. Muito obrigada pelo convite. E nós vamos encerrando aqui mais um Por Dentro da Pós com a professora Luana. Até mais.